Amém, a paz do Senhor, igreja. Amém. Quero desejar um feliz Dia dos Pais a todos os pais aqui presentes. Que o Senhor venha estar abençoando a vida de vocês e capacitando nessa obra que Ele chamou cada um. E a pregação de hoje vai ser exatamente sobre esse tema. Talvez coincidentemente, talvez não coincidentemente, mas eu sei que foi a vontade de Deus. Porque eu já tinha algumas coisas anotadas em relação a esse tema, e aí a gente começou a abordar o assunto da adoção na EBD, falando sobre ser filho de Deus, e hoje falamos sobre a santificação. E aí, quando a gente começou a falar sobre adoção, eu falei, vou continuar a estudar aquelas anotações que eu já tinha feito, e quando eu continuei estudando as anotações que eu já tinha feito, a irmã Jéssica me chamou para pregar no dia de hoje, que é o Dia dos Pais. E aí a primeira pergunta que eu deixo aqui para a gente, que quem são os filhos de Deus? Será que somos todos filhos de Deus? Porque muitas das vezes a gente ouve no mundo que nós somos todos filhos de Deus, ou então somos todos filhos do mesmo Criador, mas isso não é uma verdade bíblica, porque a Bíblia não fala isso. Na verdade, lá em Romanos 8, 19 a 22... Romanos 8, do 19 a 22, fala assim: a criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois a criação foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será liberta da escravidão que conduz à decadência, para receber a mesma gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então a palavra já divide em dois grupos, aqueles que são criação, criatura, o que todos nós somos, não somos todos filhos de Deus, aqui no nosso meio eu creio que sejam todos filhos de Deus, mas somos todos criaturas de Deus. E existem aqueles que são chamados filhos de Deus. Quem são os que são chamados filhos de Deus? Como nos tornamos filhos de Deus? Como é que podemos alcançar esse título tão importante de ser chamado filho de Deus? E é o texto base que nós vamos ler aqui hoje, que está lá em João, no capítulo 1, versículo 12 e 13, que diz assim: contudo, aos que o receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, contudo, todos os que receberam e os que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os seus filhos. E aí, quando a gente lê esse versículo, ele destaca que temos o direito de nos tornarmos filhos de Deus. João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus, ele amou a todo mundo, a todo o universo, a toda criatura é amada por Deus. Toda criatura, Deus deseja que a criatura se torne seu filho. E aí ele nos dá o direito de se tornar o seu filho quando nós cremos em seu nome e recebemos, a todos os que receberam, os que creram em seu nome, têm o direito de se tornarem os seus filhos. E por que fala em direito de se tornar filho? Não fala diretamente que nós somos filhos de Deus quando cremos ou quando recebemos a Cristo, porque é um processo que precisamos passar para nos tornarmos filhos de Deus. Porque aqui, o que crer me leva a fazer? Porque simplesmente acreditar, simplesmente saber que Jesus é o Filho de Deus, saber que Jesus, ele é Deus, saber que Jesus, ele morreu na cruz para pagar o preço pelos meus pecados, isso não vai mudar em nada a minha vida se eu não tomo as minhas atitudes baseado nisso. Se aquilo que eu faço, se aquilo que eu vivo, se aquilo que eu falo, da forma que eu me porto, por onde eu passo, se eu sabendo que Cristo é o Filho de Deus, isso não impacta em nada na minha vida, não traz nenhuma mudança na minha vida, na verdade eu não sou filho de Deus. Eu sei que Jesus é o Filho unigênito, que morreu para pagar o preço pelos meus pecados, porque não existia um sacrifício perfeito ainda que
tirasse o homem da escravidão do pecado, mas eu não tomei posse desse direito, eu ainda não estou andando naquilo que já foi conquistado para mim, naquilo que já foi conquistado na cruz, naquilo que Deus já fez através de Jesus para a minha vida. E a gente, quando para olhar isso, vou falar sobre o direito, né? E aí, até quando a gente estava falando na IBD, e eu trouxe até a comparação, quando a gente tem direito a alguma coisa, por exemplo, eu tenho uma causa na justiça, a causa foi ganha, e você tem direito a alguma coisa, então direito a uma herança. Aquilo vai ser seu, só você vai poder pegar, só você vai poder usufruir, só você vai poder tomar posse daquilo que já é seu, mas cabe a nós mesmos a irmos onde já foi conquistado, onde já foi decretado, para que aquilo seja meu, para que eu vou lá e pegue aquilo que é meu. Então, se Cristo morreu para pagar o preço pelos meus pecados, para me tornar filho de Deus, cabe agora a mim a tomar posse desse título. E como que eu tomo posse desse título? É obedecendo à vontade de Deus, é amando a Deus acima de todas as coisas. E aí, a gente abre lá no texto de Romanos, no capítulo 10, versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, muitas das vezes, quando ouvimos um apelo de confissão, a gente até comentei hoje na EBD aqui, né, que tem um apelo de, quem quer confessar a Cristo como Salvador da sua vida? Mas a palavra não fala para a gente confessar Cristo como Salvador da minha vida. Porque Cristo, ele vai ser Salvador independente daquilo que eu fale ou deixe de falar. Ele é a salvação, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, fora dele não há outro. Então a salvação está em Cristo e é Cristo independente daquilo que eu confesso. Mas quando eu confesso Cristo como o Senhor da minha vida, eu reconheço a soberania de Deus nas minhas atitudes. E aí eu me coloco debaixo da autoridade de Cristo. E aí eu rejeito o pecado, rejeito a minha carne, rejeito aquilo que me afasta de Deus, para que eu possa viver debaixo de uma autoridade que me leva a ser filho de Deus. Para que eu possa viver debaixo de uma autoridade que realmente eu venha ter esse título de filho. E a gente confessa a Cristo como Senhor, e Deus é tão maravilhoso que a gente confessa a Cristo como Senhor, mas além dele ser o nosso Senhor, ele nos dá o título de filhos e ele se torna o nosso Pai, para que nós possamos viver como filhos e cordeiros de Cristo. Então, a partir da obra de Cristo, nós temos direito à salvação. Temos direito a habitar com Deus eternamente. O testemunho que a irmã deu aqui, que o filho dela falou que ele não queria ser mais um cristão de aparência. O que ele disse com essa frase é: eu não quero simplesmente saber que Cristo é Salvador. Eu quero que ele seja o Senhor da minha vida, para que isso impacte de uma forma que eu venha viver a verdade do Evangelho. Que eu venha viver aquilo que ele me chamou para viver. E aí a gente lê também em João, capítulo 1, voltando alguns versículos. No princípio era a palavra de Deus, era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus, no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, até o versículo 5. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Então esse verbo que se fez carne e habitou entre nós é a palavra de Deus. E esse é Cristo, que habitou entre nós, que é a luz que brilha na escuridão, e as trevas não o derrotaram. Então existe, como falamos hoje aqui na IBD, uma luz de Deus que ilumina a minha vida, que tira toda a treva, tudo aquilo que me conduz à perdição do pecado, tudo aquilo que me afasta da presença de Deus, tudo aquilo que me distancia
da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, que me distancia daquilo que é propósito de Deus para a minha vida. Existe uma luz que ilumina a minha vida e revela todo o mal, todo o pecado, tudo aquilo que eu preciso ser moldado, transformado e mudado. E essa luz, ela dissipa toda a treva. Essa luz, quando falamos que Cristo é o Senhor da minha vida, quando reconhecemos Ele como nosso Senhor, não apenas como o Salvador, mas como o Senhor que guia todas as minhas atitudes, que guia todos os meus passos, essa luz brilha em mim de tal forma que eu seja um filho de Deus. E quando a gente estava falando sobre adoção, né? Que falando sobre aqueles que são filhos, como um filho se porta, como um filho realmente é reconhecido como filho. E a gente olha aqui que como Deus amou o mundo de tal maneira, entregou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a gente entende que o chamado para ser filho de Deus é para todos. Já existe um direito conquistado na cruz, já existe uma obra que foi feita, já existe todo um plano de salvação que já foi cumprido através do sacrifício de Jesus e que basta que a gente tome posse, mas devemos obedecer. Como que a gente se torna e sabe que somos realmente filhos? E aí a gente volta àquilo que é crer, né? Se com a minha boca eu confesso que Cristo é o Senhor e com o meu coração creio, voltando lá no texto de Romanos 9, no versículo 10, se com a minha boca eu confesso e se com o meu coração creio, Romanos 10, 10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, a boca eu confesso a respeito da salvação. Eu me torno filho quando eu confesso, eu me torno filho e santo, como vimos hoje aqui na EBD. Assim, no momento que eu recebo a Cristo como Senhor, que eu reconheço a soberania dele, eu sou santo, separado por Deus para viver a vontade de Deus. Mas a santificação ela é um processo que eu vivo todos os meus dias. Eu escolho, é uma escolha diária, é uma escolha por atitude, é uma escolha por decisão. Cada decisão que eu tomo, cada palavra que eu falo, cada direcionamento que eu tomo, eu tenho o poder de escolha, de ser filho e obedecer a Deus, ou de não querer fazer a vontade daquele que me adotou como filho. E com o coração eu creio para a justiça. Então, se com o coração eu creio para a justiça, é o coração que move as minhas vontades, é o coração que move os meus desejos. E quando nos tornamos templo do Espírito Santo, quem move o nosso coração é o próprio Deus. Então, com o coração eu sou direcionado para a justiça. Com o coração eu sou direcionado a fazer a vontade do Pai. Com o coração eu sou direcionado a realmente viver como filho. Com a boca eu confessei para a minha salvação. Eu estou aqui diante de testemunhas, porque Cristo é o meu Senhor e eu reconheço Ele como Senhor. Então, onde eu for, o que eu falar, o que eu fizer, eu reconheço Cristo como Senhor e isso não pode ficar escondido, porque Ele é o meu Senhor. Eu não posso ficar me escondendo no meio das atitudes, no meio das circunstâncias difíceis. Eu não posso ficar me escondendo com medo de ser julgado, com medo de perder um cargo, com medo de perder um emprego, com medo de perder uma amizade, com medo de perder um parente. E é com a boca que eu confesso, com as atitudes que eu confesso, e é com o coração que eu sou direcionado para a justiça. Se eu creio, se eu acredito em Jesus, se eu creio numa obra salvadora, se eu creio que Ele foi realmente, teve um amor tão grande pela minha vida, capaz de se entregar, morrer, padecer pelos meus pecados, o que eu creio deve me direcionar a viver algo novo. O que eu creio deve me direcionar a ter uma transformação de vida. O que eu creio deve mudar a minha mentalidade, deve mudar os meus pensamentos, os meus sentimentos. E claro que, como ainda estamos na carne que é pecaminosa, pecadora e que quer nos direcionar ao pecado, claro que existem coisas que ainda surgirão, que ainda irão querer nos direcionar a pecar, mas com o meu coração eu creio para a justiça. Então eu abro mão daquilo que para mim poderia ser prazeroso por algo que agora eu vejo que é muito melhor do que aquilo que me traz um prazer momentâneo. Que a gente também comentou hoje na EBD aqui, falando sobre a santificação, que 1 Coríntios 1,18.
1 Coríntios 1,18. Pode continuar que eu vou lendo aí quando for preparar o parque. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo, crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, se a obra de Deus é loucura para o homem, um homem que veio ao mundo para morrer, para pagar o preço pelos meus pecados, para sofrer, e aí os judeus que esperavam um rei que ia libertar o povo do domínio de Roma, e eles rejeitaram esse rei que eles acharam que ia mudar as circunstâncias naturais, as circunstâncias terrenas, mas na verdade era um rei que viria para tirar o homem da escravidão do pecado, debaixo da soberania e do poder do pecado, para trazer para o reino do Filho do seu amor. Esse rei que é loucura para os judeus, que é loucura para o grego, que é loucura para a minha mente humana, que às vezes quem está, como eu comentei de manhã, quem está lá no mundo, vivendo no pecado, vivendo na escravidão, vivendo satisfazendo a sua carne, pensando como o meu pecado é bom, como ele me satisfaz, como ele me traz alegria, prazer. Por que a pessoa que estava aqui comigo, vivendo no mesmo pecado, foi para a igreja, agora não está fazendo mais nada, deve estar infeliz naquele lugar, deve estar sendo oprimido naquele lugar? E aí uma pessoa com uma visão humana fala assim: isso é loucura, ir para a igreja para abrir mão de tudo que me dá prazer. Mas aí quando a pessoa vem e conhece o Espírito Santo, quando ela experimenta esse poder que é loucura para o homem, que aí ele enxerga um Deus soberano, um Deus amoroso, um Deus que cuida de mim, ele fala: eu rejeito tudo aquilo que para mim é prazer, porque existe algo muito melhor, algo que é incorruptível. Assim como Paulo faz a comparação daqueles que competem, correm e abdicam de diversas coisas para que eles possam alcançar uma coroa corruptível, assim como os atletas competem por uma medalha que é corruptível, e muitos desses que bebem deixam de beber por causa de uma competição, que fazem o que quer que seja, deixam de fazer por causa de uma competição. Muito mais nós que temos uma coroa, um tesouro que é incorruptível, que a traça não pode comer, que a ferrugem não pode tragar. Nada desse mundo pode fazer com que o tesouro que vem de Deus venha se corromper. E isso nos direciona a falar o quê? Eu prefiro abrir mão daquilo que antigamente eu considerava prazer, que antigamente eu considerava como bom para mim, porque eu sei que existe algo muito melhor, algo que é muito mais prazeroso, algo que já foi conquistado para mim, e além de que já foi conquistado e que eu vou viver na minha eternidade. Como Cristo ora na oração: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então eu posso viver um pedaço do céu ainda aqui na terra. Aquilo que é poderoso, a glória de Deus, o poder de Deus, a cura, o milagre, a paz que excede todo entendimento. Tudo isso eu posso viver aqui na terra. Por que eu não abro mão do meu pecado, se eu posso viver algo que é muito mais prazeroso? Aquilo que é loucura, aquilo que é inimaginável na visão humana, mas é poder de Deus para aqueles que creem, é poder de Deus para aqueles que acreditam, é uma transformação, é uma nova vida, é experimentar do poder e da graça daquele que nos chamou para o reino do Filho do seu amor. E o Filho do seu amor, que ele teve prazer em enviar para a terra, para ser crucificado e pagar o preço pelos nossos pecados. Lá em Isaías 53, é 53 que fala do cordeiro mudo? Isaías 53. Esse reino do Filho do seu amor, do amor de Deus, Filho único, poderoso. Aí a palavra fala: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca.
como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pode continuar. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa das transgressões do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura como os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Então, ao Senhor, que ama um filho, que ama o seu herdeiro, o seu filho unigênito, foi agradável moê-lo por causa de nossos pecados, porque ele é justo, santo e não habita com nenhuma injustiça, com nenhum pecado, com nenhuma iniquidade. A esse Deus justo e santo, que sabia que para eu, pecador, que viesse a ter novamente comunhão com ele, precisava de um sacrifício perfeito, que era o sacrifício do seu próprio filho. A ele agradou moê-lo. A ele agradou fazer com que ele passasse por todas as coisas que ele passou, para que eu pudesse ser chamado de filho por adoção, para que eu pudesse ser transformado por esse poder de um Cristo que carregou sobre si os pecados, as iniquidades de todos aqueles que confessaram com a sua boca que ele é Senhor e com seu coração creram. E aí a gente consegue prosseguir agora para Romanos 8, do versículo 5 ao 17. E Paulo deixa bem claro por que nós devemos abrir mão do pecado, por que nós devemos escolher viver a vontade de Deus, porque ele fala que quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque a mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Então, a carne, a nossa carne, ela não pode se submeter à vontade de Deus. Através da nossa carne, eu não consigo fazer nada daquilo que Deus me chama a fazer. Através da minha carne, eu não consigo vencer o pecado, eu não consigo sair da iniquidade, eu não consigo parar de enganar, eu não consigo fazer nada. Mas, através da mentalidade do Espírito, eu consigo tudo isso. Quando quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito, que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, a gente viu no texto anterior que, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os seus filhos. Mas aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, não fala que tem o direito de ser filho de Deus, fala que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Eles são guiados por algo que é do próprio Deus, é a vontade de Deus na terra. Quando Jesus ele morre e ressuscita e é assunto aos céus, ele fala que deixaria o Espírito dele para que ele pudesse nos consolar, para que ele pudesse nos direcionar. Então, se eu sou guiado pelo Espírito, eu pertenço a Deus. Se eu sou guiado pelo Espírito, eu sou filho de Deus.
Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção. Então, aquilo que eu falei, eu confesso um senhorio de Cristo sobre a minha vida, porque eu quero fazer a vontade de Deus. Mas esse senhorio não é um senhorio que se aproveita e me escraviza igual ao pecado. É um senhorio que Ele quer ver o melhor da minha vida. Ele quer que eu experimente uma vontade que é boa, perfeita e agradável. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então aqui a gente vê a diferença da mentalidade da carne. É algo que me distancia da vontade de Deus. A minha carne, ela não tem poder para me tirar do erro, para me tirar do pecado. A minha carne, ela não tem poder de me salvar. Ela não tem poder até dos meus atos aos olhos humanos bons. Eu posso doar a cesta básica, eu posso fazer tudo aquilo que para o homem me torne uma pessoa maravilhosa, mas a minha carne de si mesma, ela não pode me salvar. Mas o Espírito que vem de Deus, mas a obra de Cristo, que me faz pertencer a Ele, que me aproxima dEle, que me faz ter comunhão novamente com Ele, que me faz ser guiado pela vontade daquele que morreu pelos meus pecados, morreu para a minha salvação. Quando eu sou guiado pelo Espírito de Deus, eu me torno filho. E quando eu creio em Cristo, eu me dispo do velho homem, como a gente leu hoje de manhã. Efésios 4. Efésios 4, 22. Quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar, se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Então, quanto à minha antiga maneira de viver, o meu antigo modo de viver, eu tenho que me despir desse velho homem, para que eu seja guiado e renovado no meu modo de pensar, e eu vou me revestir no novo homem, que aí sim, eu sou criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade. Então, quando eu recebo o Espírito Santo, eu me revisto do novo homem, que é criado para ser semelhante a Deus, não só em justiça, não só em santidade, mas em justiça e em santidade, proveniente da verdade. E a gente vê que Jesus fala que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então essa justiça e essa santidade é proveniente de Cristo, proveniente da verdade, proveniente de Jesus. Não é proveniente do homem, não é proveniente do conhecimento, não é proveniente de sangue de animal, de sangue de um humano qualquer, mas é proveniente do sangue de Cristo, do Filho de Deus, que morreu na cruz pelos meus pecados. E aí a gente também vê lá em Gálatas 3, Gálatas 3, no versículo 26. Todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados vestiram-se de Cristo. Então, o me vestir, o me revestir do novo homem não é simplesmente uma nova forma de viver que é um modelo de qualquer pessoa boa. É uma nova forma de viver que é o modelo de Cristo. Eu sou vestido, pois os que em Cristo foram batizados vestiram-se de Cristo. E a minha forma de viver é espelhando aquilo que Cristo me ensina a viver. A minha forma de pensar é espelhando aquilo que Cristo me ensina a pensar. Não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então eu deixo de ser o Mateus, que é feito de carne, que é inclinado ao pecado, e aí eu me torno um com Cristo, que me torna apto a vencer o pecado. Não pela minha parte humana, mas pela parte e pela obra divina de Cristo, pela obra divina que Deus já operou, que aí Ele me torna apto a vencer todo o pecado, toda a iniquidade, tudo aquilo que me afasta de Deus. E aí, quando a gente lê esses dois textos,
que fala que a gente deve se despir do velho homem, abandonar as velhas práticas, e a gente deve abandonar o pecado. E quando a gente estava falando sobre adoção, veio até um tema, então quer dizer que se eu pecar, eu vou deixar de ser filho de Deus? Depende. Existe a iniquidade e existe o pecado. Um pai que tem um filho que erra em um momento e desobedece em um momento, e esse filho, e ele vê que seu filho se arrependeu e que não queria ter feito aquilo, não queria ter desonrado o pai, não queria ter entristecido o pai, ele pega o seu filho e fala: não, você não é mais meu filho. E aí quando a gente peca, quando a gente comete um erro, comete um pecado, buscando a santificação, entendendo no nosso coração que aquilo que eu fiz é errado, e confessando e deixando, alcançando a misericórdia, e aquele que realmente confessa, ele é fiel e justo para perdoar todo o pecado, ele me perdoa de todo o pecado. Então não deixa de ser filho por causa de um pecado cometido, sendo que o meu intuito não é viver nesse pecado. A palavra fala que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então existe você pecar e você entender que o que você fez é errado e deixar o pecado para trás. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus, cheio de pecado, cheio de erro, cheio de falha, mas ele reconhecia os seus pecados, ele deixava e não voltava a cometer os mesmos erros. Mas quando deixamos um pecado se tornar iniquidade na nossa vida, que eu peco e falo: não, eu gosto mais disso do que a presença de Deus, eu gosto mais disso do que aquilo que eu sei sobre Deus, daquilo que eu já vi Deus fazendo, do que aquilo que eu já vi Deus operando, eu gosto mais do pecado, e eu vou viver em pecado. Quem vive em pecado, vive em iniquidade, esse não é filho de Deus. Deus não tem filhos desobedientes. Deus tem filhos que cometem erros, Deus tem filhos que podem cometer pecados, mas são filhos voltados a obedecer o Pai. São filhos voltados a cumprir todo o propósito e todo o chamado para o qual Ele nos chamou. Deus não tem filho desobediente. Se uma pessoa vive em iniquidade, essa pessoa não é filha de Deus. Mas se uma pessoa peca e reconhece o seu erro, reconhece que precisa do Pai, reconhece que precisa da obra de Cristo, e reconhece que precisa de uma mudança e precisa viver algo diferente do que aquilo que ela vivia antes, essa pessoa continua sendo filho de Deus, independente daquilo que fez. Porque Ele é poderoso e é tão gracioso, porque o pecado ele quer te colocar debaixo de uma escravidão, de você viver eternamente sob o mesmo jugo, sob uma mesma condenação. Mas Deus ele é tão poderoso, tão majestoso, que Ele conhece, Ele sonda os nossos corações e sabe quando erramos, mas queremos buscar a presença de Deus. E Ele apaga tudo aquilo, Ele limpa toda a iniquidade, Ele limpa todo o mal, e essa luz que brilha na escuridão, que mostra que isso daqui que você está fazendo é treva, isso aqui que você está fazendo te afasta de mim. E a treva nunca vai conseguir vencer essa luz que é poderosa para iluminar, para limpar, para tirar todo o pecado. Cristo ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. E isso não é só algo financeiro, não é só algo material, mas é infinitamente mais em me tornar apto a vencer um pecado que eu na minha carne acho que eu não sou capaz de vencer. Mas Ele me torna apto a vencer. Ele faz muito mais quando Ele nos salva, nos transforma, nos liberta e nos traz para o centro da vontade dEle. Lá em Gálatas 5, a partir do versículo 16, Paulo vai dizer assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito, o Espírito o que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então, como a gente falou, quem é conduzido pelo Espírito, esse é o Filho de Deus. E aquele que é filho de Deus é um filho que obedece à vontade do Pai e que busca fazer a vontade do Pai. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus.
quem pratica as obras da carne não é co-herdeiro de Cristo, não vai herdar um reino eterno para que venha viver em comunhão com quem não tem comunhão com o pecado. Porque ele fala, sede santos porque eu sou santo. Quando Deus nos convida a ser santos, não é simplesmente um mero capricho de falar, não, você tem que ser santo. Ele fala assim, eu sou santo, e não habito com pecado, não habito com iniquidade, não convivo com nada disso. E para que você venha habitar comigo, eu enviei meu filho para morrer, para pagar o preço pelo seu pecado, para que te torne apto a ser santo como eu sou santo. Porque eu sei que de você mesmo você não consegue, você não é capaz. Eu não sou capaz de mim mesmo vencer os meus pecados. Mas Deus, em sua infinita graça e misericórdia, Ele fala assim, eu enviei o meu filho para morrer, e foi para mim, mesmo vendo todo aquele sofrimento, foi agradável eu ver que o meu filho se entregou, obedeceu, entregou a morte de cruz, para que você, minha criatura, voltasse a ter comunhão comigo. Entretanto, no versículo 22 de Gálatas 5, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. E eu quero terminar essa pregação com esse convite que Paulo já deixa aqui. Se nós vivemos no Espírito, existe um Espírito Santo que foi entregue para que venha habitar em mim. Andemos também por esse mesmo Espírito, porque se eu sou cheio do Espírito Santo, eu vou apresentar o fruto do Espírito. Se eu sou cheio do Espírito Santo, a minha vida, o meu andar, o meu falar, vai refletir a obra do Espírito. Não é simplesmente eu falar que eu sou do Espírito Santo, eu vivo no Espírito Santo, mas aquilo que eu faço reflete tudo que é obra da minha carne. Eu rejeito tudo aquilo que é a vontade de Deus. Mas aquilo que Cristo nos convida a fazer é justamente o contrário, viver no Espírito e de modo nenhum satisfazer os desejos da carne. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então, Cristo, ele sofreu um sofrimento realmente de dor, de laceração, de coisas que a gente não consegue nem imaginar a tamanha dor que Cristo sofreu. Mas existe um convite, que assim como Cristo foi crucificado na cruz, eu venho a pegar os meus desejos e as minhas vontades, que me afastam de Deus, e tome posse daquilo que já foi conquistado, porque fala que Ele morreu levando sobre si as minhas iniquidades. Então eu pego as minhas iniquidades e falo assim, eu deixo na cruz, para que assim como Cristo morreu, eu venha morrer para mim mesmo, e ressuscitar, e viver uma nova vida, uma vida em santidade, uma vida em verdade, e uma vida vivendo e andando pelo Espírito, que eu venha refletir e venha frutificar o fruto do Espírito. Foi até algo que a gente comentou hoje, que fala que nós, como gentios, somos como a figueira brava enxertado numa oliveira. E aí, até através de uma simples comparação, a gente pode ver o tamanho do poder de Deus. Porque fala que, como gentios, somos a figueira brava enxertada. E a gente não pode se considerar melhor do que aqueles que foram cortados porque rejeitaram a raiz. E aí, essa raiz que nos traz e nos torna a vida, fala que não é um enxerto que vai dar vida à raiz, mas é a raiz que vai dar vida ao enxerto. E se você pegar pela agronomia e você pegar uma macieira e fizer um enxerto em qualquer outra árvore, a macieira vai continuar produzindo uma maçã, ela vai continuar produzindo o fruto que ela nasceu para produzir. Mas nós, como figueira brava, enxertados na oliveira, que éramos para produzir um fruto mau, uma obra má, uma obra que me afasta da vontade de Deus. Essa raiz é tão poderosa, essa graça, essa misericórdia é tão poderosa, que tudo aquilo que era para eu jorrar de maldade, de frutificar na maldade, é transformado em fruto bom, porque
Cristo, Ele é poderoso para transformar as minhas obras mais em fruto do Espírito, as minhas obras da carne em fruto do Espírito. De mim mesmo, eu só ia jorrar imoralidade sexual, impureza, devassidão e todas essas coisas que são obras da carne. Mas quando eu sou enxertado, essa raiz transforma a minha vida, para que eu possa frutificar aquilo que não vem de mim, mas vem de Deus, para que eu seja realmente filho de Deus, por adoção, por aquele que morreu em meu lugar e me deu o direito de se tornar o seu filho. E com esse direito eu vou lá e tomo posse através do Espírito Santo, vivendo e sendo guiado pelo Espírito Santo para a boa obra de Deus.